Fala pessoal, hoje a gente vai aprender a calcular as reações de apoio que acontecem numa estrutura. Então já se inscreve no canal, dá o like no vídeo e vamos ao que interessa. Bom, essa aqui é a estrutura que a gente vai trabalhar hoje aqui. Então é um pórtico, né? Um pórtico apoiado em um apoio de primeiro gênero nesse ponto A e um apoio de segundo gênero aqui no ponto B. Tá? Então é um pórtico formado por 3 barras, esses carregamentos que estão aqui, e vamos partir para o nosso cálculo. Primeira coisa que a gente faz é saber aqui identificar aonde que vai surgir reação de apoio, né? Então, ó, aqui no nosso apoio A vai surgir uma reação vertical, certo? Por quê? Porque isso aqui é um apoio de primeiro gênero, né? Ele impede a estrutura de se movimentar aqui, ó, na vertical, nessa direção aqui. Então, beleza. No apoio B vai surgir uma reação vertical, porque ele também vai impedir a estrutura de se movimentar nessa direção aqui, na direção do apoio. E também vai surgir uma reação horizontal. Por quê? Porque o apoio de segundo gênero também impede a estrutura de se movimentar na direção transversal ao apoio, né? Então, ok, a gente tem que calcular essas 3 reações aqui. Beleza, como é que a gente vai fazer isso? A gente vai fazer isso usando as nossas equações de equilíbrio, tá? Então, a primeira equação de equilíbrio está dizendo o quê? Que o somatório de forças na horizontal tem que ser igual a zero. Por que isso aqui? Porque se você tiver uma resultante de força na horizontal, significa que você não tem um equilíbrio na estrutura, né? Nessa direção. Então, para a sua estrutura estar estável, estar parada, você não pode ter resultante nem na horizontal, nem na vertical, nenhuma resultante de momento fletor em nenhum ponto da estrutura, certo? Então, vamos seguir aqui. Vamos trocar a cor e vamos olhar aqui para as nossas reações de apoio. Quantas reações de apoio na horizontal a gente tem? Bom, a gente só tem uma, né? Então, ó, a gente tem uma equação que trabalha aqui com as forças na horizontal. Temos uma incógnita, então podemos usar direto essa equação aqui, ó, somatório de forças na horizontal igual a zero. E descobrir o nosso H. Então, vamos fazer o seguinte. Tudo que for ação na horizontal para a direita, a gente vai considerar com valor positivo. E aquilo que for para a esquerda, a gente vai considerar com valor negativo. Então, vamos lá. O 7 kN está na horizontal e está para a direita. Então, ó, mais 7. Essa carga uniformemente distribuída aqui, ó, 1 kN por metro. Também está apontando para a direita. É 1 kN por metro. Ela é distribuída ao longo de 2 metros. Então, ó, mais... Qual é a magnitude total daquele carregamento? 1 vezes 2. Beleza. Mas o que a gente tem na horizontal aqui? Só a nossa reação. A gente sabe se ela é para a esquerda ou se ela é para a direita? Não. Aqui, na verdade, a gente vai saber porque é muito intuitivo, né? Porque se a gente só tem uma reação para equilibrar ações que estão para a direita, essa reação aqui vai ter que estar com sentido para a esquerda, né? Então, vamos colocar ela aqui, ó, menos H, menos porque ela está para a esquerda. Então, tudo isso aqui, ó, tem que ser igual a zero, certo? Então, vamos seguir aqui no nosso cálculo. Como é que vai ficar essa equação? Menos H vai ser igual a menos 7 menos 2, ou seja, H igual a 9 kN. Maravilha. Então, ó, a gente circula aqui o resultado e colocamos aqui do lado, ó, só para confirmar que é para a esquerda mesmo. E aí agora você repara aqui, ó, que o resultado deu um sinal positivo, certo? O sinal do nosso resultado deu positivo. Isso significa o quê? Significa que quando a gente adotou o sentido aqui, ó, no início da nossa equação de equilíbrio, lembra que a gente adotou para a esquerda e por isso ela entrou aqui com o sinal de menos? Se o resultado deu um valor positivo, significa que a gente adotou o sentido certo. O sentido que a gente adotou realmente é o correto, ou seja, a reação realmente é para a esquerda. Beleza, então vamos lá. Agora, o que falta a gente descobrir? Falta a gente descobrir a reação vertical no apoio A e a reação vertical no apoio B. Ok. Então, a gente pode usar essa equação aqui. Ó, somatório de forças na vertical é igual a zero.
Então, o que significa isso? Significa que a gente não pode ter uma resultante de forças na vertical. Por quê? Porque se a gente tiver uma resultante de força na vertical, quando a gente somar todas as forças na vertical e a gente tiver uma resultante que não seja zero, isso significa que a estrutura está se movimentando na vertical. Ela não está equilibrada na vertical. Beleza? Então, isso não pode acontecer. Então, vamos lá. O somatório de forças na vertical tem que ser igual a zero. A gente tem uma equação. Só que a gente agora tem duas incógnitas, né? Então, a gente não consegue usar direto essa equação aqui, ó, para descobrir as reações verticais em A e B. Ou seja, então a gente vai lançar a mão da nossa equação de momentos fletores. E o que vai acontecer quando a gente fizer isso aqui? A gente vai eliminar uma dessas incógnitas da nossa equação. E aí a gente vai calcular a outra e pronto. Aí depois que a gente tiver calculado a outra, a gente pode efetivamente usar aqui, ó, o somatório de força na vertical e calcular a reação que ainda está faltando. Então vamos ver aqui como é que a gente vai fazer isso. Bom, se a gente escolher o ponto A ou o ponto B, a gente tem umas vantagens nisso. Por quê? Porque nesses pontos a gente vai conseguir ou eliminar a incógnita reação vertical no apoio B ou eliminar a reação vertical no apoio A. Por quê? Porque se a gente escolher o apoio A, por exemplo, vamos escolher o apoio A, tá? Então vamos trocar a cor aqui, ó. Vamos colocar um marrom aqui. Somatório de momentos fletores no ponto A igual a zero. O que vai acontecer aqui? Vai acontecer o seguinte. Vocês lembram da definição completa de momento fletor? A definição completa de momento fletor não é aquela de momento fletor igual a força vezes distância, não. A definição completa é: o momento fletor é a multiplicação da resultante de um carregamento pela menor distância entre a linha de ação dessa resultante e um ponto da estrutura. Então a gente vai trabalhar com essa definição, tá, para a gente fazer os nossos cálculos aqui. O que significa isso? Que a gente tem que fazer o seguinte: para calcular um momento fletor que um carregamento faz em um ponto, a gente primeiro calcula a magnitude total do carregamento. Ok. Depois a gente vê a posição da resultante desse carregamento, onde que está a resultante desse carregamento. Aí a gente vai traçar a linha de ação dessa resultante. A linha de ação dessa resultante vai estar sempre na direção dela própria, tá? E ela, em si, a localização dela estará sempre no centro de gravidade do seu carregamento. Beleza. E aí, uma vez que a gente descubra onde está a resultante, trace a linha de ação dessa resultante e saiba onde está o nosso ponto, a gente consegue saber a menor distância entre essa linha de ação e o ponto que a gente está calculando no momento fletor. Então a gente vai fazer aqui, para cada um desses carregamentos aqui, considerando o ponto A, tá? Então vamos lá. Aí a gente vai adotar o seguinte: se o carregamento, se a ação fizer a estrutura girar em torno do ponto A no sentido anti-horário, a gente vai considerar sinal positivo na nossa equação. Se fizer girar para o outro lado, a gente vai considerar como negativo. Maravilha. Então vamos lá. A reação vertical no apoio A. Aonde está a resultante dela? Bom, a resultante dela ela é uma carga pontual, vai estar nela própria, né? Se está nela própria, onde é que está a linha de ação dela? A linha de ação dela vai estar, ó, na direção dela, tá? Aqui, a linha de ação dessa resultante. O que acontece? Essa linha de ação passa pelo ponto A. Logo, não há distância entre essa linha de ação e o ponto A. Então, a gente multiplicaria por zero para calcular o momento fletor que essa força vai fazer no ponto A. Então, a gente acabamos de eliminar essa incógnita aqui da equação. Vamos passar aqui, ó, para os 6 kN. Beleza. Onde é que está a resultante? Bom, se ela é uma carga pontual, a resultante está nela mesma. Beleza. Onde está a linha de ação da resultante? Está aqui, na direção dela, como é sempre. E qual que é a menor distância entre o nosso ponto A e a linha de ação dessa resultante aqui dos 6 kN? Bom, essa distância vai ser 4 metros, não é isso? Então, ok.
Só falta então a gente saber para onde que esse carregamento aqui de 6 kN faz a estrutura tender a girar em torno do ponto A. Então tá aparecendo aí um vídeo na tela aí de momentos fletores, que é o primeiro vídeo aqui do canal, inclusive, que eu ensino como calcular momento fletor, diversos carregamentos em qualquer ponto de uma estrutura, e também ensino como que faz para saber o sentido de rotação desse momento fletor. Então, se você não lembra, basta clicar nesse vídeo aí e assistir esse vídeo que vale a pena também. Bom, aqui, essa força aqui vai estar fazendo a estrutura girar no sentido horário em torno do ponto A. Logo, ela vai entrar aqui, ó, com sinal negativo, de acordo com a nossa convenção. Então, menos, ó, a magnitude total do nosso carregamento vezes a menor distância entre a linha de ação da resultante desse carregamento e o ponto em que a gente está considerando o momento fletor. Maravilha! Vamos agora analisar aqui, ó, os 7 kN. Beleza. A magnitude total, uns 7 kN, porque é uma carga pontual. A resultante está nela mesma, porque é uma carga pontual. A linha de ação dessa resultante, onde que vai estar? Vai estar na direção dela mesma, como sempre é. Percebe que agora, ó, vai acontecer a mesma coisa que aconteceu com a nossa reação vertical em A. A linha de ação da nossa força de 7 kN passa pelo ponto A. Então ela não vai fazer momento fletor no ponto A. Por quê? Porque a distância seria zero, né? Então vamos aqui, ó, passar para o nosso momento fletor aplicado de 2 kN vezes metro. Bom, isso aqui não é uma força, né? Isso aqui é um momento fletor aplicado no sentido horário, tá? Então qualquer ponto da estrutura, essa ação aqui, ó, esse momento fletor aplicado, faz qualquer ponto da estrutura tender a girar no sentido horário. Então, ele vai entrar aqui, ó, um sinal negativo também, menos 2. Beleza. Agora vamos passar para o nosso carregamento uniformemente distribuído. Ok. Qual que é a magnitude total desse carregamento? Primeira coisa é sempre a gente calcular a magnitude total do carregamento. Bom, a magnitude total dele é 1 kN por metro vezes 2. Né? Para a gente saber a magnitude total de um carregamento distribuído, basta a gente calcular a área, tá, do formato desse carregamento. Então vamos lá. 1 vezes 2, vamos analisar o sinal daqui a pouco. 1 vezes 2. Essa é a magnitude total do nosso carregamento uniformemente distribuído. Aonde está a resultante dele? A resultante estará no centro de gravidade do formato dele. Se isso é um retângulo, a resultante dele vai estar na metade aqui, ó, mais ou menos aqui. Beleza. Aonde está a linha de ação dessa resultante? Vai estar na direção dela, como sempre é. Ok. Qual é a menor distância entre o ponto A, tá, e essa linha de ação da nossa resultante? Bom, são esses 2 metros iniciais aqui, né? E mais 1 metro aqui, que é mais a metade desse aqui. Então, são 3 metros. Então, a gente vai multiplicar por 3 aqui, ó. E para onde que esse carregamento uniformemente distribuído está fazendo a estrutura tender a girar em torno do ponto A? Bom, nesse caso aqui ela está fazendo tender a girar no sentido anti-horário, tá? Então ela vai entrar com sinal positivo aqui. O sinal é positivo. Beleza, o que falta a gente considerar? Falta a gente considerar a reação horizontal em B e a reação vertical em B. A reação horizontal em B a gente já sabe, ó, são 9 kN no sentido para a esquerda. Beleza, então qual é a magnitude total? É uma carga pontual, então são 9 kN. Aonde está a resultante? Se é uma carga pontual, a resultante está nela mesma. E aonde está a linha de ação dessa resultante? Está na direção da própria resultante, como sempre é. Então, está aqui. Ok. Então, vamos lá. Vamos analisar o sinal depois. A magnitude total são 9 kN vezes a menor distância entre o ponto A e a linha de ação da nossa resultante. Quanto que é essa distância? 2 mais 2, ou seja, 4 metros. Beleza? Então, a gente coloca 4 metros aqui e podemos analisar para onde que ela está fazendo a estrutura tender a girar. Ok. Se ela está para a esquerda aqui, ó, ela faz a estrutura tender a girar no sentido horário, em torno do ponto A. Lembra que é sempre em torno do ponto A que a gente está considerando. Então, negativo.
O que mais que falta aqui? A gente considerar justamente a reação vertical no apoio B, que é o que a gente quer calcular, que é o que a gente quer descobrir. Então, ok, a gente sabe se ela é para cima ou se ela é para baixo? Não, a princípio a gente não sabe. Mas vamos considerar que ela seja para cima, tá? Então, vamos lá. A magnitude total da força é, a gente não sabe ainda, V vertical em B, vezes, onde é que está a resultante? A resultante está nela mesmo, ela é uma carga pontual. Aonde está a linha de ação dessa resultante? Estará na direção dela, né? Na direção vertical, na mesma direção que é esses 6 kN aqui. Ok. E qual é a menor distância entre o ponto A e essa linha de ação da nossa resultante? Também são 4 metros aqui, tá? Então, vezes 4. Ok. Agora falta a gente analisar o sentido, né? Que ela faz rodar, que ela faz a estrutura rodar, tender a girar em torno do ponto A. Se a gente está considerando que ela está para cima, ela está fazendo a estrutura tender a girar em torno do ponto A no sentido anti-horário. Então, ela vai entrar com sinal positivo aqui. Beleza? Falta a gente considerar mais alguma coisa? Não. A gente já considerou tudo que faz momento vetor no ponto A. Então, tudo isso aqui precisa ser igual a zero. E aí a gente vai ficar da seguinte maneira com essa equação aqui, ó. 4 VB, aí vamos fazer a conta, menos 24, menos 2, mais 1 vezes 2, 2, vezes 3, 6, menos 36, tudo isso tem que ser igual a zero. 4 vezes VB, aí aqui, ó, menos 24, menos 2, menos 26. 1 mais 6, menos 20. Menos 20, menos 36, igual a zero. 4 VB igual a 56. Logo, VB igual a 14 kN. Beleza, perceba que o sinal do nosso resultado deu positivo. Significa que aqui, ó, o sentido que a gente adotou para ele está correto. Então, a gente adotou que ele era para cima, e se ele é para cima, ele faz a estrutura tender a girar no sentido anti-horário em torno do ponto A. Então, por isso ele entrou com sinal positivo aqui. Se o nosso resultado deu positivo, significa que está confirmado o sentido que a gente adotou. Então, a gente desenha aqui do lado, ó, uma setinha para cima, indicando que ele realmente é para cima. O que falta agora? Bom, só falta agora a gente descobrir a reação vertical no apoio A. Então, agora que a gente já tem a outra reação vertical e a gente só tem uma incógnita, então, a gente consegue usar a nossa equação de somatório de forças na vertical. Então, vamos fazer isso aqui do lado, ó. Somatório de forças na vertical tem que ser igual a zero. Beleza. Tudo que a gente tiver de força na vertical apontando para cima, a gente vai considerar como positivo. E aquilo que estiver para baixo, a gente vai considerar como negativo. Beleza. Então, 6 kN está apontando para baixo. Então, vai entrar como negativo aqui na nossa equação. Menos 6. Mas o que a gente tem aqui na vertical? A gente tem a reação no apoio B. A gente já calculou aqui, ó, que são 14 kN para cima. Mais 14. O que mais que a gente tem que considerar na vertical? Só a nossa reação vertical no apoio A, que é justamente o que a gente quer. A gente sabe se ela é para cima ou se ela é para baixo? Não. Bom, mas vamos considerar que ela seja para cima, tá? Porque a gente não precisa se preocupar, porque o sinal lá no resultado vai nos dizer se a gente acertou o sentido da reação ou não. Então, tudo isso aqui tem que ser igual a zero. Vertical em A é igual a 6 menos 14. Vertical em A igual a menos 8 kN. Então, perceba que agora nosso resultado deu negativo. O que isso aqui quer dizer? Quer dizer que a vertical em A, a reação vertical em A, é 8 kN, porém o sentido dela não é para cima, mas sim para baixo, tá?
O que isso quer dizer? O que quer dizer uma reação vertical para baixo? Quer dizer que, diante das cargas que a gente tem, nesse momento vetor aplicado, de carga uniformemente distribuída, de todas as cargas que atuam na estrutura, esse ponto A aqui, ó, tende a levantar. E aí surge uma reação nesse apoio que empurra ela para baixo, ou seja, uma reação que puxa ela para baixo, para ela não subir, porque senão a gente não tem a estabilidade na vertical. Então é isso. Agora a gente calculou todas as reações de apoio da nossa estrutura, descobrimos o sentido de todas essas reações também, e é isso. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like e até o próximo vídeo.